Hallo zusammen, herzlich willkommen. Boas-vindas à SWAI, a inteligência artificial da Sprache und Wissen. Na aula de hoje, que vai ser prática, nós vamos aprender a como estudar pela SWAI. E vai ser muito interessante porque nós vamos fazer uma aula diária juntos. Então já prepare aí, ó, o seu fone, eu já preparei o meu e vamos começar sem mais delongas. Vamos lá. Logo que a gente entra, a gente se depara com essa interface de usuário. Caso você esteja pelo computador, você vai ter aquela interface que eu mostrei lá na primeira aula, na verdade? Então, a gente vai vir aqui na aula diária, nós podemos clicar em iniciar a sessão diária ou vir aqui, tá? Em aula diária. Sempre que a gente inicia a nossa sessão diária, a gente vai se deparar com a interface da maneira como nós a havíamos configurado da última vez que nós utilizamos a SWAI. O que isso significa? Caso você esteja com a configuração de voz, vai ficar aqui configurado como voz. Caso você esteja com a configuração de texto, vai aparecer para você a configuração de texto. E antes da gente começar, eu vou te mostrar justamente isso. Para mim apareceu essa interface. Lembrando, aqui eu mostrei para vocês a interface tal como ela é no computador. Eu vou abrir rapidamente a interface também como ela é no celular, no finalzinho aqui dessa parte. Tá bom? Para que você também consiga acessar das duas maneiras. Então aqui, gente, eu vou ter a foto do meu instrutor. Os instrutores vocês vão escolher lá nas configurações, inclusive a rapidez com que ele vai falar com você. No caso, quando você aperta aqui por voz, você vai o tempo todo falar por meio do microfone. Então aqui embaixo você tem um botão, esse botão vem escrito falar. Quando você toca sobre esse botão ou clica sobre ele, o seu microfone abre e você vai falar com o seu instrutor. Tá? Você tem a opção aqui embaixo, está bem pequenininho, mas está escrito aqui mãos livres. Mãos livres, quando você coloca essa opção, você não precisa ficar apertando o botão. Então você aperta uma única vez, você vai editar, ele vai entender que você parou de falar, ele te responde e ele automaticamente abre o microfone para você novamente. Eu particularmente não gosto da opção mãos livres porque eu prefiro controlar ali, às vezes ele abre o microfone, às vezes eu não sei, eu engasguei, falei alguma coisa errada, estou tossindo e ele está escutando ali e tentando entender o que eu estou falando. Então eu prefiro colocar da forma manual mesmo. Mas eu sei que muitas pessoas gostam de utilizar a opção mãos livres, às vezes você está, não sei, está num metrô, está estudando ali em algum outro lugar, você está com seu fone, você quer ficar de mãos livres, nada te impede, tá bom? Outra maneira também de acessar esse botão, ao invés de clicar ou tocar, é pela tecla de espaço. Tá? Você clica na tecla de espaço, você toca, né, na tecla de espaço. Se por algum motivo, no meio do que você estava falando, você errou alguma coisa, você falou algo que você não queria, você vai apertar a tecla ESC, que ele vai cancelar o envio dessa mensagem. É por isso que eu gosto de deixar a opção de mãos livres desabilitada, tá bom? Aqui embaixo, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que a sugestão sobre o que dizer vai mostrar na nossa aula, tá? Mas vamos começar aqui por cima. Então, como eu falei para vocês, tem um instrutor aqui e aqui você vai ter três ícones. O primeiro ícone é um ícone de reprodução. Quando você toca sobre esse ícone, ele vai falar a última mensagem que ele falou para você. E se você precisar escutar mais uma vez, você toca ali que ele vai repetir. Aqui nós temos um ícone de tradução. Se você toca sobre esse ícone de tradução, ele vai aparecer um pop-up, uma janela com a tradução daquilo que ele falou, inclusive com o que ele falou em alemão e embaixo a tradução em português. Eu já vou mostrar para vocês por que isso seria interessante. E aqui nós temos o ícone de mensagem, tá? Se você clica aqui nesse ícone de mensagem, ele, além de mostrar, né, o áudio, de reproduzir o áudio, ele sempre mostra a mensagem ali por meio de texto. Então vamos entender o porquê de cada um desses ícones. Aqui o ícone de repetir, de reproduzir é muito claro. Você quer que ele reproduza, às vezes você não entendeu alguma palavra, alguma frase, você pede para ele falar mais uma vez. O ícone de tradução, ele é interessante principalmente para quem está iniciando. Por quê? Porque você pode escutar uma vez o que o seu instrutor falou. Se você entendeu, beleza, vida que segue, você não precisa traduzir. Agora, se você não entendeu alguma coisa, aí você clica na tradução que ele vai aparecer esse pop-up aqui, olha. Ele falou assim, olha, Hallo, mein Name ist Kilian. Sollen wir mit der heutigen Sitzung beginnen? Ou seja, olá, meu nome é Kilian, vamos começar com a sessão de hoje?
Neste caso, você está controlando as coisas que você quer ter a tradução. Se você clica aqui no ícone de texto, ele vai mostrar o texto para você toda hora. A depender de como você vai estudar, Alex, eu quero primeiro fazer uma aula em que eu esteja lendo absolutamente tudo o que ele está falando. Ou então eu quero uma aula em que eu estou sem microfone, eu quero poder digitar. Às vezes eu estou num ônibus, eu não consigo falar ali com ele, eu quero digitar e eu quero ver tudo escrito. Eu também estou sem fone de ouvido ou não quero deixar o áudio do meu celular ou do meu computador aberto, então você pode utilizar da forma textual. Mas tem uma interface toda de texto que eu também vou mostrar para vocês. E ela é muito interessante, tá? Aqui embaixo você tem sugestão sobre o que dizer. Pode ser que o seu já venha abertinho assim. Se estiver fechado, você vai ver sempre uma setinha que você pode tocar sobre ela e ela vai abrir essa caixinha. A caixinha é basicamente uma sugestão que o instrutor dá para que você responda. Às vezes ele faz perguntas e você não sabe como responder, ele vai te dar uma sugestão. Só que vamos supor que você esteja numa avaliação, você está fazendo um quiz, que nós vamos fazer daqui a pouco. Você não quer necessariamente receber uma ideia ali, uma ideia de resposta, né? Uma sugestão de resposta. Então você pode abaixar isso daqui para que você tente primeiro responder por conta própria e depois, se você não estiver conseguindo chegar ali a uma resposta que seja boa, você pode pedir aqui a sugestão. Inclusive aqui tem um botão de reprodução. Se você aperta aqui, o seu instrutor ele vai ler em voz alta. Por que ele vai ler em voz alta? Gente, pense bem, quando você está falando com o seu instrutor, se você quiser falar em alemão, você tem que tentar ao máximo falar numa boa pronúncia para que ele te entenda. E você escutando primeiro a sugestão, você vai aprender a pronúncia para depois você falar, não é verdade? E aqui você tem a opção de regenerar. Se por algum motivo você não gostou da sugestão, mas você ainda também não quer fazer por conta própria, você quer que ele te ajude, você pode regenerar, que ele vai te dar aqui outra opção. Olha só, tá vendo? Muito bem. Aqui no canto direito, tá? Isso que eu mostrei para vocês é a opção para voz. Se a gente clica em texto, nós vamos ter outra interface. O tempo todo o texto vai aparecer e aqui a gente vai ter o mesmo botão de reprodução e aqui o botão de tradução. O que acontece? A interface de texto ela pode ser interessante para esses momentos em que você de fato não quer falar ou você não pode, você está num lugar com outras pessoas, tá? Ou é uma forma também de você ter todo o histórico do chat ali disponível para você, tá? Como se fosse um chat mesmo de texto. Então você vai ver tudo que você foi conversando ali com o seu instrutor. É muito bacana também e a gente vai fazer das duas maneiras, ok? Aqui você tem a avaliação da conversa, que agora, se você clicar, ele vai falar o seguinte: a conversa está muito curta para eu avaliar. O que acontece? O seu instrutor ele vai avaliar como você está se saindo, ou seja, vamos supor que depois de um tempo que você esteja fazendo ali a sua aula diária, ele vai te dar um feedback sobre como você está indo, se você está tendo dificuldade ou não. A gente vai ver isso daqui a pouquinho também. Em nova conversa, a gente vai mudar o tema da conversa totalmente, tá? Então você cria uma nova aula. Aqui em conversas anteriores são as conversas que eu tive logo antes dessa. Vamos supor que ontem eu estudei sobre um tema e eu estava gostando daquele tema. Eu quero acessar de volta. Aí você clica aqui, vai ter essas opções. Se não, lá no menu, né, aqui em principal, você entra lá naquela opção e lá embaixo tem também as conversas. Você pode ver conversas de mais tempo ainda, ok? Aqui nós temos um pequeno tradutor que você pode utilizar quando você esquece aquela palavrinha em português, em alemão, né, na verdade. Por exemplo, eu quero saber como falar mel em alemão. Só de escrever ele já me dá aqui a tradução. Honig, tá? Eu posso utilizar essa tradução na hora de conversar com o meu instrutor. É muito prático para que você não tenha que abrir nenhum outro tradutor, você não tenha que abrir um dicionário, tá? Aqui você tem o ícone de exportar chat. Tudo aquilo que você conversa, vamos supor que por algum motivo você quer imprimir. Como que você vai fazer? Você clica depois de terminar a sua sessão, terminar a sua aula com o seu instrutor, você clica em exportar chat, você vai ter um TXT. Esse formato TXT você consegue abrir no Word, você consegue abrir em vários aplicativos que já tem aí no seu computador e você pode fazer o download. É basicamente todo o texto de tudo que vocês falaram, tá? Caso você queira imprimir para quem gosta disso. Para quem não quiser, não precisa, tá bom? E aqui também nós temos essas opções que eu tinha mostrado para vocês lá no menu de configurações, que são as opções de tradução automática, feedback instantâneo e fala multilingüe. Se eu aperto em tradução automática, o que acontece? Automaticamente, tudo aquilo
que ele for falar comigo, tudo que o meu instrutor falar comigo, e inclusive as sugestões aqui embaixo, vai aparecer logo embaixo a tradução. A tradução automática, ela é muito boa, principalmente para quem está começando hoje. Vamos supor que você não fale nenhuma palavra de alemão e você realmente precisa ali de um pouco mais de ajuda do português. Então você deixa a tradução automática, não tem problema, tá? Agora, a longo prazo seria interessante que você tirasse para que você fosse aos poucos evoluindo, tá? E justamente pensando nisso é que nós colocamos aqui esse ícone de tradução, para que você tenha acesso à tradução apenas daquilo que você quiser, ok? E o feedback instantâneo seria o seguinte: se eu coloco aqui feedback instantâneo, logo que eu falar ou digitar alguma coisa para o meu instrutor, automaticamente a ferramenta já vai fazer um feedback se eu escrevi certo, se eu deixei de escrever certo. Isso pode ser bom a depender do que você estiver fazendo, mas eu acho que num primeiro momento, se você estiver fazendo uma aula, seria interessante que você tenha uma continuidade nessa aula. Se você ficar parando toda hora para ter o feedback, talvez demore muito, mas isso é muito pessoal e isso é a beleza da coisa. A SWAI ela é feita para atender às suas necessidades individuais. Você quer tudo traduzido e tudo com feedback? Nada te impede. A SWAI é sua, tá bom? E a fala multilingüe é o que eu falei, para ele entender português e alemão. Eu sugiro você sempre deixar na fala multilingüe. Mas aí, olha só, uma coisa que você pode falar é o seguinte: eu vou falar em você vai falar isso para o seu instrutor, tá? Eu vou falar em português para você me entender melhor, mas eu quero que você me responda sempre em alemão. Você pode dar esse comando para ele, a gente pode dar, inclusive, daqui a pouquinho, tá bom? Então, agora vocês viram a questão da interface, nós já vamos começar com a aula. Eu vou mostrar para vocês como que seria essa mesma interface no celular, para que vocês vejam. Então, já já eu volto. No celular, a interface vai aparecer dessa maneira, tá? É muito simples. A única coisa que vai ser diferente, na realidade, é que aqui no canto superior direito, eu vou ter aquele menu que na interface de computador ele apareceria ali no canto direito, tá? Então é basicamente isso, fica um menu deslizante aqui e esse menu aqui de cima, tá? Do canto superior esquerdo é aquele menu principal que na interface de computador ficaria ali à esquerda. Então aqui por esse menu da direita você pode voltar para a opção de voz ou colocar na opção de texto. Eu vou voltar para o formato de computador para que a gente tenha um melhor aproveitamento da aula. Voltei para a interface de computador. Eu vou fazer primeiro uma aula toda em texto com vocês e depois a gente faz uma aula em voz. Ou então a gente pode fazer o seguinte: ora a gente usa texto, ora a gente usa voz. Então vamos lá. A primeira coisa, eu vou colocar aqui a tradução automática só para facilitar para que qualquer pessoa que esteja assistindo consiga entender o que ele está falando, tá? Então ele fala assim: Hallo, mein Name ist Kilian. Sollen wir mit der heutigen Sitzung beginnen? Ok, se eu estivesse na voz, ele falaria o seguinte. Deixa eu colocar aqui em voz, né? Hallo, mein Name ist Kilian. Sollen wir mit der heutigen Sitzung beginnen? Ok, então ele me fez uma pergunta, tá? Então eu vou responder. Vamos começar então a sessão de hoje? Vamos, mas eu vou falar para ele o que eu quero aprender. Antes de mais nada, eu vou dar o comando para ele sobre o fato de eu falar em português e ele falar em alemão, tá? Você pode dar esse comando para ele se você quiser. Eu vou começar aqui, vamos fazer então voz e daqui a pouquinho a gente passa para o texto, tá? Então aqui eu vou em falar, eu vou clicar aqui. Vamos lá. Eu vou falar em português para você me entender melhor, mas eu quero que você me responda em alemão. Cliquei de novo para enviar, vamos ver a resposta dele. Das klingt gut. Hast du ein bestimmtes Thema, über das du heute sprechen möchtest? Ele falou, né, das klingt gut. Hast du ein bestimmtes Thema, über das Sie heute besprechen möchtest? Acho que foi isso que ele falou. Das du heute besprechen möchtest, né? Como que eu sei o que ele falou? Eu clico aqui no íconezinho, né, de texto. Então, olha, das klingt gut. Isso soa bem, né? Hast du ein bestimmtes Thema, über das du heute sprechen möchtest? Você tem um tema específico sobre o qual você gostaria de falar hoje? Ou seja, ele já entendeu que eu posso falar com ele a qualquer momento em português e ele vai continuar me respondendo em alemão normalmente, tá? Então vamos lá. Aqui embaixo tem uma sugestão do que eu quero dizer. Alex, eu não quero que isso apareça, então eu vou tirar aqui. Mas vamos utilizar a sugestão dele, é bem bacana. Olha só.
Ja, ich möchte über meine Lieblingshobbys sprechen. Sim, eu gostaria de falar sobre os meus hobbies favoritos. Então eu vou colocar aqui em falar, ou eu posso segurar a tecla de espaço, tá? Para que ele escute e ele vai me responder. Vamos lá? Eu vou deixar habilitado aqui o texto, tá, gente? Para que vocês vejam o texto o tempo inteiro. Então vamos lá. Ja, ich möchte über meine Lieblingshobbys sprechen. Super. Was sind deine Lieblingshobbys? Então ele já vai começar uma conversa comigo. Super, was sind deine Lieblingshobbys, né? Então aqui tem, ó, quais são seus hobbies favoritos. Então, gente, uma coisa muito interessante que eu já queria mostrar para vocês antes de mais nada é que, se vocês forem perceber, logo que você passa o dedo aqui, né, por cima ou o mouse por cima das palavras, elas vão ficar com essa coloração, né, amarela aqui. Se você clica sobre a palavra, ele vai mostrar a tradução dessa palavra, ou seja, was significa que. Você pode apertar para ler em voz alta, você pode salvar a palavra, aí que entra a mágica da coisa, e você pode pedir outros exemplos. Vamos lá para que vocês entendam. Quando eu aperto aqui para ler em voz alta, ele vai reproduzir mais uma vez a palavra. Vamos lá? Was? Agora eu quero salvar essa palavra. Quando eu salvo essa palavra, ela automaticamente entra no meu livro de palavras. Tá? Aqui apareceu, olha, was salvo no seu livro de palavras. O que que acontece, gente? Por enquanto, eu ainda não vou mostrar para vocês o livro de palavras. Depois eu vou mostrar uma aula só sobre isso. Mas fique sabendo que lá estará essa palavra. Quando você entrar lá, vai ter um dicionário próprio. E aqui você pode, quando você clica em Saiba Mais, ele vai te mostrar algumas frases, ele vai te mostrar a descrição completa da palavra, tá? Então é bem legal mesmo, ok? Vamos esperar aqui a descrição. Isso eu vou te mostrar com mais detalhes lá no livro de palavras, tá? Aqui ele está falando que é um pronome interrogativo, né, que você utiliza, ele vai te dar exemplos, was machst du, que você está fazendo. Você pode inclusive salvar, tá bom? Eu vou fechar aqui. Muito bem, continuando nossa aula, ele está perguntando, was sind deine Lieblingshobbys? Aí vamos supor que eu queira dizer o seguinte, eu vou utilizar a sugestão do que ele falou, meus hobbies favoritos são ler e cozinhar, meine Lieblingshobbys sind lesen und kochen. Mas como eu estou aprendendo alemão, eu não sei ainda falar isso. Eu vou falar em português que eu gosto de viajar. Então eu vou falar em português para ele. Eu não vou utilizar aqui a sugestão, tá? Vou até fechar aqui, eu vou falar em português. Eu gosto de viajar. Ah, das ist toll. Wo möchtest du gerne hinreisen? Então ele entendeu que eu falei que eu gosto de viajar e ele vai falar o seguinte: isso é ótimo. Wo möchtest du gerne hinreisen? Onde você gostaria de ir? Então a gente vai continuar conversando, tá? Então eu mostrei agora para vocês que vocês também conseguem falar palavras em português, frases inteiras em português e ele vai te entender e vai te responder em alemão, tá certo? Outra coisa também, aqui ó, a qualquer momento eu posso mudar para a interface de texto. A interface de texto, ela é muito bacana, principalmente se você, como eu falei para vocês, vai ter dias que você vai querer utilizar em algum lugar em que você não possa falar. Ou você não quer falar, você quer mesmo escrever, ler, tá bom? Então você coloca na interface de texto, ou você pode fazer como nós estamos fazendo agora, fazer de forma concomitante, usar as duas ao mesmo tempo também é muito bacana e é o que nós vamos fazer para a aula de hoje. Por que eu troquei para a interface de texto? Quando eu falei para vocês sobre a questão do feedback instantâneo, eu me referia a essas opções aqui, tá? Então, a opção, quando eu coloco aqui em precisão de fala, ele vai falar, ok, tá bacana, não tá bacana. Então, aqui, ó, tá uma fala precisa. Se eu coloco melhorar a minha resposta, ele vai analisar a gramática e o vocabulário e vai me dar uma opção aqui melhor, tá bom? No caso aqui foi muito boa, eu estava com a estrutura, vocabulário e gramática boa, então assim, não teve nada o que melhorar. Isso se deu também pelo motivo de eu ter colocado a pontuação automática lá no início, nas configurações, porque na hora que eu falei, ele automaticamente já colocou a pontuação. Se eu não tivesse colocado pontuação automática, provavelmente ele iria tirar pontos, iria dar uma nota inferior devido à questão da pontuação. Pessoal, esse íconezinho aqui, ó, ele vai refletir a soma desses três aqui e tira uma média, tá? Então, beleza. Aqui, olha, eu gosto de viajar. Eu posso colocar aqui em tentar novamente,
e ele vai cancelar aquela resposta que eu tinha falado, por exemplo, em português, e ele vai permitir que eu dê outra. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou dar essa resposta aqui em alemão. Eu vou falar assim: eu gostaria de viajar para a Itália. Só que o que que acontece? Aqui eu vou errar no alemão, ou seja, depois vocês, quando vocês estiverem estudando mais profundamente aqui pelo seu instrutor da SUAI, ele vai te explicar sobre o posicionamento das palavras nas frases. Aqui eu vou colocar essa palavra reisen, que seria viajar, aqui do lado desse outro verbo möchten. E vamos ver se ele entende e vamos ver qual é o feedback dele. Vamos lá? Ich möchte reisen gerne nach Italien. Aí vamos ver se ele vai me entender. Ok, ele entendeu, Oh, só wie que o que que schön. acontece? Aqui eu Reisen nach posso. Italien klingt toll. Hast du schon einmal in Italien gelebt oder gereist? Aqui ele está conversando comigo, né? Mas eu poderia melhorar a minha resposta também. Então ele vai analisar aqui o que eu escrevi e olha só, ele falou que na estrutura eu tive um probleminha. Então aqui ele me falou uma resposta melhorada. Ich möchte gerne nach Italien reisen. De fato, você percebeu que o verbo veio para cá. Mas uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu acho muito mais interessante do que utilizar esse feedback, por quê? Esse feedback, ele não te fala onde você errou exatamente. Uma outra maneira, e a gente pode fazer por texto para facilitar, que eu falei para vocês, quando vocês quiserem digitar algo nos dois idiomas, em português misturado com alemão, eu sugiro que vocês o façam em texto. Sugiro não, falo para vocês fazerem em texto mesmo. Para isso, basta clicar. Aqui você tem um ícone de microfone e você tem aqui. Opa, eu acabei de mandar aqui sem querer, daqui a pouco eu cancelo. Não tem problema não. Entschuldigung, ich Eu meinte, vou hast colocar tentar novamente para que ele não considere essa resposta. Aqui no íconezinho, tá, de caneta ou de lápis ali, você pode enviar uma mensagem. Você pode fazer o seguinte: corrija a frase e você vai colocar a frase que você quer que ele corrija, tá? Se você tiver dúvida em alguma frase. Aí olha só. natürlich. Die richtige Reihenfolge ist, ich reise gerne nach Italien. Möchtest du noch mehr über deine Hobbys erzählen? Então ele falou o seguinte: a ordem correta das frases é aquela que ele colocou ali para mim, e ele continua, ou seja, o tempo todo ele vai querer, ele vai ter o entendimento de que a nossa lição não terminou, então ele dá prosseguimento ao tema. Então ele falou assim: Möchtest du noch mehr über deine Hobbys erzählen? E assim, gente, eu iria continuando. O que acontece? A SWAI, ela é treinada no método Sprache und Wissen. Então, ele vai conduzir como se fosse uma aula mesmo, de acordo com a metodologia da Sprache und Wissen. Seria muito longo para eu fazer essa aula toda aqui com vocês, mas no meio do caminho vocês podem fazer coisas do tipo: um, ensine-me, ensine-me algumas palavras sobre o tema. Ou você poderia falar também, né? Como eu falei para vocês, por voz. Então ele deu aqui algumas palavras. Eu vou tirar Gerne. essa tradução Hier automática sind aqui. ein paar Wörter. Das Flugzeug Aviao. Das Hotel. Eu vou parar aqui a reprodução porque aqui eu estou no formato de texto, eu não preciso necessariamente que ele me responda por voz, tá? Mas aqui ele me deu algumas palavras. O que que eu poderia fazer com essas palavras? Eu poderia colocar poderia salvar essas palavras, né? E vamos supor que a gente continuou aqui a nossa aula e ele pergunta assim, olha, kannst du diese Wörter in Sätzen benutzen? O que que significa isso, Alex? Eu vou clicar aqui no íconezinho de tradução. Ele falou o seguinte, você pode usar essas palavras em frases? Aí eu vou falar o seguinte, crie frases para mim com essas palavras, me ensine algumas frases que contenham essas palavras. Eu posso falar em português ou em alemão, no caso eu vou falar em português aqui. Me ensine algumas frases que contenham essas palavras. Natürlich. Hier sind einige Sätze. Ich fliege mit dem Flugzeug. Ich wohne in einem Hotel. Die Stadt ist sehr schön. Am Strand erhole ich mich. Die Sehenswürdigkeit ist berühmt. Das Essen in Italien ist lecker. Versuche, einen Satz zu schreiben. Ok, se eu colocasse aqui na tradução automática, eu iria ver o que essas frases significam. Aliás, já está aqui embaixo, né? Eu iria ver o que essas frases significam. E ele ainda fala o seguinte: Versuche, einen Satz zu schreiben. Ou seja, ele ainda está querendo já entrar num exercício aqui para mim. Então, eu escreveria aqui uma frase. Vamos supor, eu posso falar assim. Deixa eu falar agora. Alguma frase com Strand.
Eu vou falar uma frase correta. Eu vou para a praia, por exemplo. Ich gehe zum Strand. Tá? Aí ele falou, Perfekt. perfect. Das ist richtig. Magst du es, am Strand zu sein? E o que acontece? Ele continua, a partir das minhas respostas, ele continua. Então a gente vai fazendo um diálogo e a gente vai aprendendo bastante. Ok? Então, para a aula de hoje, eu acho que foi o bastante para que vocês tenham em mente que é uma ferramenta que pode ir muito além. O que eu mostrei para vocês é apenas uma pincelada do que vocês conseguem fazer aqui numa aula diária. E lembrando, todos os dias você vai ter novos e novos assuntos e chats ilimitados. Fechando por hoje, na próxima aula eu vou mostrar para vocês outras funcionalidades da Swipe. Te vejo daqui a pouco. Bis gleich!